Então a gente recitou mais cedo o Dhammacakkappavattana Sutta, o primeiro discurso, o primeiro ensinamento dado pelo Buda. Já era dado, foi dado, né, para um grupo de praticantes bem avançado, né? Eles tinham praticado várias coisas antes, né? Já eram monges, né? Ascetas. E o Sutra tem todo um contexto, né, do Buda ter que de alguma forma, né, reivindicar que ele tinha se iluminado, né? Então não é porque é o primeiro discurso, quer dizer que é um Sutra básico, né? Porque tipo, como é que fala, é assunto de iniciante, né? Tudo bem que ali estão os pontos centrais do ensinamento, né? As 4 nobres verdades. Que é o eixo do ensinamento do Buda. E o nobre caminho óctuplo, né? Mas tem muita coisa antes disso, né? Para quem está começando, né? Porque o Buda fala tudo sobre treinamento da mente, sobre a mente. Todo o ensinamento gira em torno dessa experiência de sofrimento. Todos os seres, em um grau menor ou maior, experienciam. E sofrimento não é sempre aquele sofrimento do tipo dramático de a pessoa sair chorando em lágrimas, né? Essa imperfeição, né? Esses conflitinhos da mente com o mundo, com a realidade do dia a dia, né? A gente se recitou, né? Tipo, tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero são dukkha, né? Não obter aquilo que se quer é dukkha, né? Se você queria ter uma sobremesa, naquele dia não tem sobremesa, é dukkha. Separar-se do que se gosta é dukkha, né? Associar-se com o que não se gosta é dukkha, né? Experiência mental de sofrimento. Mas você vê que nesse sutra em nenhum lugar o Buda falou que tudo é sofrimento ou que a vida é sofrimento. Que é alguma coisa que eu não sei por de onde que as pessoas tiram isso, né? Que o Buda era pessimista, o Buda só falava de sofrimento. Não, o Buda falou, né, fala nessas 9 verdades, né? Tipo, existe sofrimento. E a tarefa com relação a essa nova verdade é para ele ser compreendido. A reação normal das pessoas é o quê? É fugir do sofrimento, é nem olhar para ele. Vamos pensar positivo, né? A gente engole um tanto de sapo nesse pensar positivo, né? Ah, é normal, faz parte da vida isso. O Buda não fala isso. Isso que é pessimismo, isso que é deprimente. O Buda fala, isso não faz parte intrínseca da vida isso, essa experiência de dukkha. O Buda aponta uma causa para o sofrimento. Ele aponta um fim para o sofrimento e um caminho para acabar com isso. E se não tem sofrimento, vai ter mais felicidade na mente. Então, onde que o ensinamento do Buda é pessimista? Pessimismo é essa positividade tóxica de falar, vamos ver o lado bom disso. Simplesmente engolir os sapos. Isso é aceitar o dukkha, não é fazer alguma coisa a respeito. Isso que é pessimismo mesmo, né? O Buda não falava para a gente olhar só o lado positivo das coisas, ele falava para a gente olhar para o sofrimento, né? Que como é que fala? Como se a gente estivesse doente, né? Com alguma condição de saúde, né? E a gente vai ao médico, mas ele não consegue descrever o que a gente está sentindo. O médico vai ser capaz de nos ajudar, né?
Então, se a gente não entende nem o que está acontecendo na nossa mente, quando a gente experiencia dukkha, a gente não está nem disposto a olhar para o sofrimento, para a experiência desse conflito, desses conflitinhos da mente com o mundo. Como que a gente vai pedir ajuda para o médico? E como que o médico vai dar um remédio para a gente que vai poder curar isso? Então o ensinamento do Buda é muito, muito otimista, né? Nesse sentido, né? Porque ele fala de sofrimento e fala de um jeito para acabar com isso. Fala, é possível. E ele fala lá, ele reivindica, né? A verdade do fim do sofrimento foi realizada, né? Tipo, ele conseguiu fazer aquilo ser verdade, né? E aí ele saiu ensinando os outros. Não é uma teoria da cabeça dele. Não é uma crença. Começou com a experiência, e aí, verificando pela experiência, ele saiu ensinando os outros. Não tem nenhuma crença aqui. Nesse ponto. Não tem nenhuma teoria sobre as coisas, sobre como é o mundo. Veio da experiência direta, né? E o Buda mostra o caminho para a gente chegar no mesmo lugar que ele chegou. Se Dhamma convida todos a vir e ver. Não é que só o Buda pode se iluminar e se libertar do sofrimento, todos os seres são capazes também, têm condições para isso. Se praticarem de acordo. Agora, para a gente ter essa experiência, a gente quer muito se libertar do sofrimento, todos nós queremos. Mas assim, tudo gira em torno dessa mente, né? O Buda treinou essa mente por muito tempo. Cultivou várias qualidades, né? Antes de se iluminar, né? Não simplesmente sentar para meditar e refletir sobre alguma coisa e a pessoa se ilumina. Tem várias causas e condições ali para chegar nesse ponto de visão clara da mente sobre a realidade das coisas. E o Buda aponta a causa do sofrimento em três tipos de desejos, né? Não é todo tipo de desejo que ele aponta como causa do sofrimento, né? Traduzir a causa do sofrimento como desejo gera problemas, né? Gera mal entendidos grandes, né? E as pessoas pensam, ué, mas se o desejo é a causa do sofrimento, então se eu sentir fome eu não posso comer, porque eu estou causando sofrimento. E aí gera extremos assim, né? Desejos ignorantes. Kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. Desejo por prazeres sensoriais, desejo por ser, existir, desejo por não ser, não existir. Então esses três tipos de desejos são os desejos que causam problemas, que causam sofrimento, que são a causa de dukkha. E de onde que eles vêm? Eles vêm do espaço? Eles vêm de alguma entidade que está escondida lá embaixo da terra, que sussurra no nosso ouvido e coloca isso para nossa experiência? Ou vem dessa própria mente? Opa, e se vem dessa própria mente, então a gente tem que mexer aqui dentro. A causa do sofrimento está aqui dentro, não está não tá do lado de fora. Não é para sair culpando os outros pelo nosso sofrimento. Investigar aqui dentro, ver o que dá para mudar aqui dentro, né? Porque aqui dentro sempre dá para mudar, né? Agora as outras pessoas a gente não consegue mudar, né? O ambiente não consegue mudar, por mais melhor sejam nossas intenções, né? Algumas coisas no mundo não mudam. O mundo não está nem aí para nossas ideias a respeito dele, ele simplesmente segue suas causas e condições. Mas uma coisa seja boa, às vezes não dá certo. Ou muitas pessoas não adotam.
Então o Buda convida a gente. E o Buda fala ao fim do sofrimento, como que chega nesse fim do sofrimento? Abandonando sem deixar vestígios esses três tipos de desejos. Não é uma coisa lá longe. Quando esses três tipos de desejos estão presentes na mente, tem dukkha. Quando esses três tipos de desejos não estão presentes na mente, não tem dukkha. Então vê como as coisas não são tão longe assim. A gente não está sofrendo o dia inteiro também, né? Tipo, há momentos de paz, mínimo que seja, durante o dia, né? A mente não está reclamando de nada, que não está impactada por nada, né? Momentos em que esses três tipos de desejos não estão presentes na mente. E a mente está em paz, está contente. Mas numa cidade grande, agitada, talvez às vezes a gente não tenha isso também, né? Então a gente tem que lutar para construir isso, né? Aqui dentro. E assim, não é uma coisa que tipo, o fim do sofrimento é tipo zero, pensar em binário, né? Tipo, enquanto não acabar totalmente os desejos, então eu não vou experienciar o fim do sofrimento. Nossa, eu não vou dar conta disso. Não, não é assim. Quanto mais fracos forem esses desejos ignorantes, né, menos sofrimento a gente vai experienciando, né? Isso vai dando mais confiança na gente de seguir esse caminho e aplicar cada vez mais itens do caminho óctuplo. E é uma experiência verificável, não é uma teoria, não é uma crença. Tudo bem que a gente não consegue verificar ainda, mas o Buda convida, teste por aqui. Testando a gente descobre. Se a gente não testar, a gente não descobre, né? Porque não é baseado no intelecto, né? A gente pensar a respeito das quatro novas verdades pode até fazer sentido, mas não resolve educar, não elimina esses desejos ignorantes, né? Não pacifica a mente. Porque é sobre entendimento direto, conhecimento direto, experiência direta. Não sobre pensar a respeito de coisas. E o Buda aponta o caminho para o fim do sofrimento como nobre caminho óctuplo, né? Então vê que tem várias coisas ali dentro, né? Tem visão correta, intenção correta, ação correta, palavra correta, modo de vida correto. Então tem vários fatores suportantes dessa prática, não é simplesmente meditação, flutuando no espaço. Sila, a virtude, né, é um fator importante nesse caminho, né? Porque esses desejos ignorantes, né, eles se manifestam nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, né? Mas se a gente não põe um filtro, simplesmente segue quando ele surge na nossa mente, a gente está só alimentando o ciclo, mais e mais, de criar mais e mais dukkha. Então, se a gente consegue filtrar, de não vazar essas coisas para as palavras, ou para as ações, né? Vai poupar a nossa mente depois na meditação sentada. Filtrar a raiva, filtrar a cobiça excessiva, filtrar a delusão no nível das ações e no nível das palavras. Isso serve como terreno preliminar para a nossa prática de meditação, né?
E aí, tendo essa fundação de Sila, fica mais fácil acalmar essa mente, porque a gente já coloca um filtro ali. No nível das ações das palavras, então no nível dos pensamentos fica depois mais fácil também a gente largar esses pensamentos que criam problemas, da mente ter mais estabilidade, mais firmeza. Então a gente não deve sair achando que vai construir um prédio sem fazer coluna, sem fazer fundação. Ah não, eu quero experienciar logo o fim do sofrimento, pula essa parte. Vamos direto para a meditação, não é assim que funciona. As coisas têm uma ordem, têm uma sequência. Está tudo interligado, né? Então o Buda coloca alguns preceitos, né, para ajudar a filtrar essas ações, né, mais extremas, que estão conectadas com esses tipos de desejos ignorantes. Ele coloca o treinamento, né, de abster-se de destruir seres vivos, né? Evitar que a raiva se manifeste, a gente projete a raiva nos outros seres, né? Deve treinar, olhar a raiva dentro dessa própria mente, não agir com base nela. Questão da cobiça, o preceito de não tomar aquilo que não nos foi dado, né? Em vez de sair, a gente viu uma coisa que a gente quer, que pertence ao outro, em vez de a gente pegar, tomar pra gente. A gente contém essa cobiça extrema. Na questão dos relacionamentos, né, que é um lugar que tem muita, pode, se as pessoas não têm si lá, não têm virtude, pode dar muita briga, pode terminar até em morte. Não falta notícia disso. Então o Buda fala de conduta sexual apropriada. Se a gente está num relacionamento comprometido, a gente não se envolve com outras pessoas e não se envolve com pessoas que estão comprometidas. Isso gera caos e essa cobiça excessiva, né, também afeta essa mente, né, de uma forma prejudicial, né, e gera desarmonia tanto para a gente como para os outros, né, que também conflita com a verdade, né, porque aí junto com infidelidade vem mentiras, né, e aí tudo isso conectado com qualidades mentais que criam dukkha na mente, tanto para a gente como para os outros, e gera desarmonia na sociedade. Questão das palavras, né, a gente evita mentiras. E quando a gente conta uma mentira, qual é o efeito que tem na mente? Depois tem medo de, opa, vai que alguém descobre a verdade? A mente fica tensa, preocupada. Tem que inventar várias histórias para complementar aquilo. A mente não fica em paz. Treinamento de abster-se de intoxicantes. Substâncias que matam e afetam a nossa sati. A gente já não tem muito, né? Aí diminui mais ainda, né? Incluindo aí álcool e outras drogas, né? Que deixam a mente anuviada, longe, a presença mental, a mente fica mais solta. Na verdade, as impurezas mentais ficam mais soltas. E tudo isso depois vira momento, né? Que depois atrapalha a nossa prática, né? São treinamentos que o Buda sugere para quem está interessado em levar isso a sério. Para os praticantes leigos, né, ele coloca isso como uma base necessária da prática. Né? Esses 5 preceitos, né? De busca treinar nessas coisas como fundação para a nossa prática de meditação. Né?
E os ocidentais têm, às vezes, problema com essas coisas, né? Um bom pensamento, nesses casos, é o seguinte, né? Se o Buda colocou isso aqui, deve ter uma boa razão para isso. Humildade, né? E assim, praticando, a gente descobre o porquê disso, né? Por que isso está aqui, né? No começo pode não fazer sentido, né? Ah, isso está sendo muito restritivo. A gente não está iluminado ainda, né? Então, assim, ó, as coisas estão escuras ainda. Então pode ser que mais para frente faça todo sentido, né? O Buda ele coloca isso por compaixão pelos seres, né? Para ajudar nesse caminho de prática, né? Então a gente não precisa querer ser mais esperto do que o Buda. Humildade no começo ajuda muito, né? Poupa tempo. Em vez de ficar querendo dar cabeçada, testando, ah não, vou testar o oposto. A gente perde muito tempo, né? Que não faz as coisas do jeito que foi recomendada, né? Pelo mestre, né? Facilita, né? Tudo bem que no começo a gente tem mais resistência, né? Mas à medida que a gente vai praticando, né, vendo o resultado, a gente vai tendo mais confiança, né? É natural, né? Não é uma fé cega, né? É uma confiança que vem da experiência, né? Da verificabilidade que a gente vai adquirindo, né? E ver como que esse treinamento da mente, né, para não ter dukkha, tipo, isso está acontecendo o tempo todo, né? Seja quando a gente vem para meditar, seja quando a gente está na rua, quando a gente está na nossa casa, com nossos familiares, com o nosso parceiro, com o nosso trabalho, no ônibus, no metrô, essa mente está junto, e essa mente e as causas de dukkha estão dentro dela. Então, assim, prática não é uma coisa separada da vida diária. Não é nada de estudar sobre os diferentes obstáculos. E aí, quando eles ocorrem em situações da vida diária, a gente esquece tudo. E não aplica o remédio necessário. E assim, sati, no Ocidente eles traduzem muito como mindfulness, né? Tipo, plena atenção, né? Mas assim, eu prefiro deixar como sati mesmo, né? Justamente para não confundir com o mindfulness, porque o mindfulness tem muita coisa distorcida também. Não é muito a ver com o ensinamento do Buda. Então, sati é uma coisa muito importante nesse caminho, né? Depois de sila, né? Uma coisa que a gente deve olhar com muito cuidado é sati. Essa presença mental, né? E na vida diária, o que a gente pode fazer é repetir mentalmente Putoda Mosanko, ou então o cântico do Itipisoa, né? E usar isso como âncora no nosso dia a dia, quando a gente não está fazendo nenhuma atividade intelectual. A gente está andando na rua, a gente repete Put no pé direito, To no pé esquerdo, Put no pé direito, Do no pé esquerdo. Ou então simplesmente Putoda Mosango, Putoda Mosango, Putoda Mosango. E coloca essa âncora na mente. Não separa a meditação do resto do dia. Fazendo assim, fica muito mais fácil depois meditar na almofada. E a gente vai vendo a mente funcionando ao longo do dia, a gente vai entendendo melhor a mente. Se a gente quiser resultado de verdade, a gente tem que colocar o esforço necessário. Não adianta a gente querer. Alguém ser jogador de futebol, né? Ah, não, vou treinar só meia hora por dia, né? Tipo, não. A sua vida tem que mudar em retorno disso, né? E os resultados vão ser proporcionais ao seu investimento de tempo, dedicação e envolvimento com aquilo. Mas para dar resultado na meditação, tem que ter essa teia ao longo do dia também. Não dá para separar as duas coisas. Então que a gente tenha paciência, determinação para praticar esse caminho, continuar praticando, né? Tomando cuidado, nunca esquecendo de sati. Sati é o mais importante, né, dos fatores. Porque sem sati, a mente já rolou morra abaixo, já rolou do precipício. E a gente esquece das coisas, né? E não tem parâmetro de comparação. Então todos nós reunimos aqui hoje, domingo à noite, apesar de estar chovendo, as pessoas estão presentes, né? Chuva às vezes causa sonolência, né? Vamos dormir mais cedo. As pessoas não, elas vêm, vamos fazer cânticos, né? Vamos meditar juntos, né? Vamos ouvir reflexões do Dhamma, né? Vamos conversar sobre o Dhamma, né? Tudo isso são coisas boas da mente. A bondade
ajuda nesse caminho, é uma ferramenta essencial, né? E no começo é essencial cultivar essa bondade da mente. Meditação não é simplesmente uma neutralidade absurda, a gente cultiva esse lado da bondade, é uma ferramenta muito importante para dar saúde mental, para dar alegria para a mente, com a mente feliz, que de acordo com o Buda, ela tem concentração, né? A mente contente, que tem qualidades benéficas, né? Que tem bondade, né? Fica muito mais fácil meditar. Agora, se a gente só tem memórias ruins, memórias negativas, não temos muitas ações boas do passado para lembrar, quando a gente entra em meditação, tudo isso vem à tona e vira obstáculo. Então a gente deve sempre se recordar da nossa bondade. Quando as coisas estiverem dando tudo errado na nossa prática, né? Tivemos aqueles dias difíceis, né? A gente lembra. Quantas vezes a gente já veio para os cânticos, né? Quantas vezes a gente já veio para os encontros regulares, né? Quantas vezes a gente já fez isso, né? Quanta bondade tem no nosso coração, né? Então, assim, lembrar disso ajuda a elevar a mente, né? Porque às vezes algumas coisas acontecem e jogam a mente para baixo, né? Coisa que a gente verificou pela nossa experiência direta. Não foi acreditando em alguém simplesmente falando. A gente pegou, testou e viu o resultado. Então, que todos possamos continuar progredindo nesse caminho de prática e anumodana por todos que vieram à nossa prática, nosso encontro de hoje. E a gente abre perguntas, comentários, dúvidas, compartilhamentos. O Daniel ainda está aí. Como foi para você, Daniel, já que você está vindo pela primeira vez? Como que foi a meditação? Como que foi? Muita informação? Pode falar. Ainda estou aqui, firme. Para mim, a meditação foi tudo muito novo, né? Então, eu não tenho, como eu nunca participei de nenhum centro, eu não tenho nada com o que comparar. Mas eu gostei, achei muito bom. Acho A que eu mente não foi muito tenho. puxada por coisas externas. Foi demais. Meditação, a parte da meditação em si, até a parte da reflexão, os cânticos, não foi tão fácil de manter a concentração. Mas, O que estava puxando a mente? Assuntos. ah, tudo, trabalho, chuva, basta um barulho que a mente já vai embora. Assim, a gente vem para entender a mente, né? Como eu falei, a gente vem com essa atitude, se a gente vem com essa atitude de aluno de laboratório, né? Facilita, né? Opa, eu vim aqui para ver o que acontece com a mente, né? Opa, os sons puxam a mente para fora, né? Os pensamentos do trabalho puxam a mente para fora, né? Os pensamentos do futuro, do passado, né? Então, assim, opa, essas coisas puxam a mente para fora. Mas a gente nem percebia isso, né? Mas ele nem percebia isso, o que estava acontecendo. Ele não tinha uma comparação, ele não tinha uma âncora, né? Então a gente vê como que a mente como é que fala? Ela tem tendências, né, meio que fortes, né? Você vê, você coloca a agenda ali, vou observar a respiração, e não funciona, né? Porque, tipo, você vê como que o intelecto coloca, vamos meditar agora, mas, tipo, a mente continua com um tanto de outros processos ali rodando, é como se você tivesse aberto um aplicativo no seu celular para fazer uma coisa. Mas enquanto você está usando aquele aplicativo, começa a aparecer um tanto de anúncio no meio. Ou então começa a aparecer outros aplicativos até. Peraí, eu quero usar esse aplicativo, não quero que abra esse outro, né? E a mente vai fazendo isso, né? Você clica aqui, aí daqui a pouco aparece outra coisa que não tem nada a ver com o que você estava fazendo, né? Então, assim, vai entender a mente, né? Então, assim, no começo, a gente vai primeiro conhecendo o terreno, né? Depois, a gente vai tendo melhores condições, testando coisas diferentes, né? E vai ficando mais fácil, né? Mas assim, tem que ter bastante paciência no começo, né? Meditação não é um relaxamento, né? Não é uma coisa que tipo você senta e simplesmente cai naquilo, um botão que você aperta, né? Exige um trabalho, é um cabo de guerra que eu gosto de comparar, né? Um cabo de guerra entre a mente, entre coisas que puxam a mente para fora e coisas que puxam a mente para dentro, né? Então assim, no começo a gente é fraco, né? A gente tem que treinar esses músculos da mente, né? Para a gente conseguir puxar e vencer, né? Quando a gente vence, a gente vai ter paz na mente, né? A mente vai ter paz, tranquilidade e clareza. E assim, é um treinamento gradual, né? Não precisa ter. Como é que fala? Não precisa, como é que fala? A gente chega cheio de expectativas, é natural isso, né? Todo mundo
ir buscando resultados, né? Mas assim, assim, nem querer ser, assim, é meio real, né? A pessoa, não, para fazer musculação, para treinar o corpo, né? Ou para ser um atleta, a pessoa, não, entende, né? Que tipo demora vários anos, isso e aquilo. Mas a pessoa acha que meditação vai ser diferente, né? Meditação é tipo, vou sentar aqui e vou experienciar a paz. Tipo, aí você vê como que não é bem assim, né? Tipo, essa paz tem que ser construída, né? Devagarzinho, colocada com esforço. Assim, mas se a gente tem determinação e paciência, né? Com o tempo vai melhorando, né? Então, fica aí a convite a participar de mais reuniões nossas, né? Tem um grupo de quinta, tem um grupo de quarta, de sábado, tem um grupo de domingo, né? Fica o convite de participar de mais grupos aí para prática regular, né? Também a regularidade ajuda, né? E praticar em grupo também ajuda, né? Porque sozinha a gente no começo é muito difícil, a gente tem disciplina para sentar, né? A gente ouve alguma coisa, não, melhor já levantar e assistir televisão, né? Então, a mente é arrastada muito fácil para fora, né? Então no começo é muito útil, né? Essa pressãozinha social ajuda, né? Tipo, opa, as pessoas estão conseguindo fazer, eu também tenho que conseguir fazer, né? Então, assim, ajuda, né? Não sei se eu respondi, eu ajudei em alguma forma nos meus comentários também. Ajudou sim. Sábado e domingo é a mesma dinâmica? Isso, assim, cada dia tem uma, assim, eu não conheço muito bem a dinâmica do sábado, acho que no sábado não tem cântico, mas assim, no domingo sou eu mesmo, né? Então é o mesmo esquema, né? Da meditação, cântico, meditação e palestra. E pergunta e No resposta. sábado tem sim. Tem cântico? Ah, tem cântico, não tanto quanto você, Ah, sim, não tem. mas tem os preceitos, tem, Entendi, tá? entendi. Então tem no sábado também. Isso, só que os horários são diferentes, né? Tem que olhar no site ali qual é o horário de cada um e cada um é um link diferente, né? Mas está aberto lá, é só chegar e participar. Não tem nenhuma coisa de inscrição, nenhum pagamento, nada do tipo. Alguém mais? Comentários, dúvidas, compartilhamentos? Eu tô virado pro lado contrário. Nossa, tá muito estranho isso. Eu viro pro lado, tenho que colocar a câmera aqui, senão eu fico contra. Eu olho para um lado e as pessoas estão olhando pro outro. Deixa eu virar aqui. Aí. Aqui. Alguma coisa do Dhammacakka Pavattana Sutta? Alguma novidade, alguma nova visão do assunto? Ariel, estava pensando nisso do compreender o sofrimento, que, quer dizer, tem isso de centrar mais a mente, né? Trazer ela mais para o centro, tem uma energia nisso, mas como é que é também esse elemento da sabedoria, né? Quer dizer, a partir desse centro, assim, de você olhar, né? Não sei, talvez você falar um pouquinho sobre essa expressão, né? Compreender o sofrimento, compreender dukkha. Porque assim, como é compreender o sofrimento, né? Assim, a gente primeiro cultiva essa mente, essa estabilidade mental, como você falou, né? A gente precisa ter um critério de comparação, né? Precisa ter um contraste, né? A gente tem que ter a mente pacífica para a gente ver o que perturba a mente, né? E se a mente já está perturbada, a gente não vai saber o que está acontecendo, né? É como você tá no meio de uma tempestade no oceano, né? E você quer saber qual o pingo de água que está causando as ondas, né? Tipo, não tem como. Tem muita coisa acontecendo ali, né? Não tem como você saber o que está causando o quê, né? Agora, quando a mente está mais pacífica, né? Tem pouco movimento, dá pra gente ver as ondas. O que aconteceu antes para causar as ondas, né? Então, assim, é o símile da aranha, né? Que o Ajahn Chah usa, né? Então, assim, a gente cultiva essa estabilidade mental, né? Como a gente estivesse construindo a teia da aranha, né? E aí, quando a mente está estável, né? E alguma coisa bate na mente, bate na teia, a gente vai lá e olha, o que está acontecendo aqui? E pergunta, né? Qual ideia errada está aqui, né? Qual ideia conflitante está aqui, né? Porque o Buda coloca a causa do sofrimento como uma causa interna, né?
Então, essa tendência da mente deludida, né, de projetar sempre do lado de fora, a culpa é tal pessoa, a culpa é meu irmão, a culpa é minha mãe, a culpa é o prefeito, é o governador, é o presidente, é o que seja lá o que for. A culpa nunca é minha. Nem da minha mente. Então, assim, a tendência da mente de projetar a culpa do sofrimento nos outros, né? A gente para, opa, e pergunta, qual ideia está errada aqui? Porque assim, a mente, geralmente é alguma coisa relacionada às 3 características, né? Impermanência, sofrimento e não eu, né? Então assim, a mente queria que uma coisa fosse permanente, ou então a mente está querendo controlar uma coisa que não está sob o controle dela, né? Então, exemplo, né? Prático, né? Então, assim, a gente está numa situação do dia a dia, né? E alguém, a gente está fazendo putô, ou itipiçô, putô da moçangô, e a mente está quieta lá com aquilo, né? Ou está com itipiçô. Alguém fala alguma coisa, dá aquele impacto na mente, né? Tipo, ficou ofendido, né? Tipo, aí você olha para aquilo, né? Tipo, o que aconteceu aqui, né? Tipo, você não é pensar, não é pense positivo, não. Isso acontece, faz parte. Isso não é budismo, isso é o pessimismo verdadeiro, né? Não tem nada que você possa fazer. Isso me ignorar, né? Isso não é compreender o sofrimento, isso não é entender o sofrimento, é fugir do sofrimento, né? Não vou nem olhar para isso, né? Porque eu vou só olhar para as coisas boas. Isso é o oposto, né? Então, assim, eu vou olhar, o que está acontecendo aqui? Que jeito que é isso? Que jeito que é essa experiência, né? O que causou essa experiência? Né? Qual a razão dessa mente se sentir ofendida, né? Tem alguma coisa válida nisso aqui, né? Igual a gente já falava, né? Assim, na Tailândia, chamar alguém de cachorro é tipo pior do que chamar alguém de burro no Brasil, né? Então, assim, é muito ofensivo chamar alguém de cachorro, né? Então, a gente já falava, né? Se alguém te chamar de cachorro, né? Você olha para trás, se você não vê um rabo, né? Por que você vai se preocupar com isso? Então, assim, ver se tem alguma validade naquilo que causou essa ofensa na mente. Geralmente vem ideias do tipo, eu sou isso e aquilo, como ele ousa falar isso de mim? Aí vê as ideias da mente, né? Tipo, a gente vem com essa ideia do que tipo, a pessoa não poderia falar isso. Mas a pessoa falou. Se a pessoa falou, como é que fala? É porque é possível, porque tem causas e condições para isso. A gente consegue controlar as pessoas para elas simplesmente falarem tudo que a gente quer ouvir toda vez? Ou tem algumas coisinhas que sempre vão pipocar aqui e ali que vão incomodar, ué? Mas a pessoa não vê você como você está se vendo, né? Você, não, mas eu sou uma pessoa muito importante, isso e aquilo, a pessoa não podia falar isso de mim. Estou aqui faz tanto tempo, né? Como que aquela pessoa ousa falar isso de mim? Mas a pessoa falou, a pessoa tem alguma coisa que impede a pessoa de falar? As pessoas falam coisas, algumas coisas são verdade, algumas são mentira, algumas são extremas, né? Algumas são raivosas, algumas são amorosas, né? Então assim, mas assim, não tem como controlar, né, as pessoas. Às vezes você pode fazer tudo certo. Vai lá, vem alguém e critica aquilo que você fez. Tem como controlar isso? Tem gente que criticava até o Buda. Antes de se encontrar com esses 5 ascetas, né? O Buda encontrou com um asceta de uma outra tradição lá, né? O Divaka Upaka. E aí, tipo... deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que rapidinho aqui, viu? Acesso 2726. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, né? Ele cruzou com o Buda a caminho dos 5 ascetas, né? E
instante que eu tô achando aqui a posição. Então, aqui. Então, Bicos, tendo permanecido em Uruvela pelo tempo que queria, saí caminhando em direção a Benares, entre Gaia e o lugar da iluminação. O Adivaka Upaka me viu na estrada e disse: Amigo, suas faculdades estão claras e sua complexão está pura e brilhante. Sob qual mestre você adotou a vida santa, amigo? Quem é o seu mestre? Qual dama você professa? Esse contemplativo fez essa pergunta ao Buda, né? Mas assim, a resposta do Buda é bem... É o outro rugido do leão, né? Porque ele não tinha um mestre, né? Tipo, ele descobriu aquele caminho por conta própria, né? E a resposta do Buda é bem forte, né? Tipo, eu sou aquele que transcendeu tudo, aquele que tudo conhece, imaculado entre todas as coisas, renunciando a tudo, libertado pela sensação do desejo, tendo conhecido tudo isso por mim mesmo, a quem devo apontar como mestre? Eu não tenho mestre, e outro como eu não existe em nenhum lugar do mundo, com todos os seus devas, porque não tem outra pessoa como equivalente. Eu sou consumado no mundo, eu sou o mestre supremo. Eu sozinho sou um perfeitamente iluminado, cujo fogo está saciado e extinto. Eu vou agora para casa, Benares, para colocar a roda do Dhamma em movimento. No mundo que se tornou cego, eu vou proclamar o imortal. E aí o Adivaka Upaka responde, né? Pela sua declaração, amigo, você deve ser o vitorioso universal. E aí o Buda comenta: os vitoriosos são como eu, que venceram destruindo as impurezas. Eu derrotei todos os estados ruins, portanto, Upaka, eu sou um vitorioso. Quando isso foi dito, o Adivaka Upaka disse: pode ser que assim seja. Balançando a cabeça, tomou um desvio e partiu. Ou seja, mesmo depois do Buda dando esse rugido do leão, né? Você vê, a pessoa falou: deve estar viajando, esse cara não tem nem mestre, né? Tipo, deve ser um louco. Balançou a cabeça, virou pro canto e seguiu outro caminho. Não se tornou discípulo, né? Você vê? Diante de um Buda, né? Tipo, um ser raro de ser encontrado, né? Que a gente não tem a oportunidade hoje em dia, né? Tipo, balançou a cabeça e, tipo, não teve nem confiança, né? De humildade de pensar que, tipo, nossa, será que ele realmente não é iluminado, né? Então vê assim que, tipo, mesmo com o Buda, né? Tipo, de gente que não dava bola, né? Então, assim, o que dizer da gente, né? Então, assim, as pessoas falam coisas, né? Mas, assim, a nossa mente tem essa ideia de, tipo, não, eu não podia falar isso de mim. Onde está escrito que a pessoa não pode falar isso de você? Você não pode falar isso de você, por que a pessoa falou então? Porque você não quer que a pessoa fale isso. Então, isso é um vibhava tanha, né? Tipo, a pessoa não podia ter falado isso. Você quer acabar com uma coisa que existe, né? Você quer aniquilar uma coisa que surgiu. Mas se ela surgiu, é porque tinha causas e condições para ela surgir, né? Então não é por aí. Ou então quando o corpo fica doente, né? Eu tinha planos para hoje, mas peraí, o corpo tem alguma coisa a ver com seus planos? O corpo fica doente. Então assim, qual é a ideia? Assim, o dukkha do corpo, da doença, tudo bem, isso não tem como evitar, né? Mas o dukkha mental que a gente constrói em cima desse dukkha físico, né? Tipo, esse sofrimento, tipo, eu tinha planos para hoje, eu ia fazer isso e aquilo, vou ter que ficar em isolamento e quarentena por 10 dias. Então, assim, esse drama mental, essa parte dá para tirar, né? E assim, de onde que vem isso? Vem de ideias, do tipo, eu não poderia, como é que fala? Eu tinha planos, né? E planos que estão em conflito com a natureza. O seu corpo é doente. Ele não tá nem aí para suas ideias, se tinha plano, se não tinha plano. Ele fica doente quando tem causas e condições para ele ficar doente. Se você não quer estar doente, é vibhava tanha também. Tudo bem que não é você que tem que deixar doente, você não é tomar remédio, né? Você toma remédios, espera pacientemente melhorar, né? Mas essa reclamação mental a gente tem que treinar, né? Então vê como que a gente não foge do sofrimento, a gente olha para ele e investiga. Mas assim, para investigar, né, a mente tem que ter essa clareza, essa firmeza. E se a gente não tiver essa teia ao longo do dia, a gente não vai ter a teia de aranha montada, né? E aí quando alguma coisa impactar, a mente simplesmente vai reagir, né? Não vai ter muito jeito de a gente enxergar com clareza o que está acontecendo ali. Então, assim, a importância de sati na vida diária de novo, né? A questão de você ter um kamatana, né? Seja o Itipiso, seja o Putô da Monsango. Respiração não serve. A respiração é muito fugaz, né? É muito fácil da mente. A não ser que você esteja fazendo uma coisa muito parada, num lugar muito tranquilo, né? É muito difícil ficar só com a respiração, né?
Então, assim, você vê, né? Assim, para a mente ter clareza, porque assim, não é simplesmente refletir intelectualmente, né? Tem que ser essa contemplação, né? E a mente vê com clareza isso. Quando a mente vê com clareza, ela larga, ela percebe que, opa, tá errado. Tô fazendo uma besteira, tô colocando a mão no fogo. Agora, se a gente contempla isso, e a mente não aceita com profundidade, e não solta, e não se liberta daquele sofrimento, então a mente não tem satisfação suficiente para isso. Então a gente tem que fazer o quê? Volta, simplesmente não investiga ainda, né? Volta para Itipiçô, constrói uma base de Samadhi antes, né? E depois que a gente vai sair para investigar essas coisas. Que tem que ter, você vê, tem cada coisa no seu lugar, né? A gente quer praticar, né? Quer compreender o sofrimento, mas a gente vai testando, né? A gente tenta contemplar. Se a mente aceita com profundidade, tudo bem. Agora, se ela contempla, né? E só intelectualmente aquilo não muda a sensação interna, né? Então não é contemplação de verdade ainda, né? É só intelecto, né? É só reflexão verbal, né? Não resolve nada, né? Porque a mente está querendo se livrar daquilo, ou está querendo obter aquilo, né? Então o Bhava Tanha e o Vibhava Tanha ainda estão na mente. Então não é insight, é só blá 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 mental, né? Então a gente tem que voltar, construir essa base sólida antes de Sati, de Samadhi. Aí a gente olha de novo, né? Não sei se eu respondi a seu ponto, Cassiano. Cassiano? Não ouvi. Sim. Obrigado. Nada. Alguém mais? Jussara? Keila? Soraya? Ariel, Fala. você pode falar um pouco sobre os 3 tipos de desejos prejudiciais? Com ênfase no desejo em não ser e ser? Assim, o Bhava Tanha, eu vi Bhava Tanha, por exemplo. Como que eu posso explicar de uma forma simples? Vamos dar um exemplo de assim, a pessoa entra na faculdade, assim, a pessoa tá no cursinho, né? Ela quer muito entrar na faculdade. Bhava Tanha, esse Bhava Tanha. A pessoa quer, assim, ela coloca a felicidade dela. Quando eu passar no vestibular, eu vou ser feliz. Eu vou chegar lá, eu vou ser feliz, é o Bhava Tanha. E a gente projeta isso, fica correndo atrás disso. Quando a gente chega lá, aí eu tenho que fazer o mestrado. E aí tem que ser o doutorado. E aí é mais Bhava Tanha, querer se tornar coisas. A gente acha que a gente vai se tornar e tipo, vai ficar aquilo, né? Mas aquilo passa, aquela sensação. Né? Tem uma felicidade ali, passei no vestibular, completei o mestrado. Mas a mente fica procurando mais cursos, enfim, né? Isso é o Bhava Tanha. E na vida monástica também tem, né? Tipo, a pessoa é leiga e está com aspiração monástica, né? Eu quero muito ser noviço, eu quero muito ser monge, né? Mas é Bhava Tanha do mesmo jeito. Né? Não está certo. O Vibhava Tanha é o oposto, né? A mente brigando com coisas que já surgiram, né? Então, tipo, esse exemplo aí da pessoa falou alguma coisa, né? A mente, esse movimento da mente rejeitar o que está acontecendo, né? Então, tipo, hoje choveu. Eu tinha planos para hoje, não devia ter chovido. Ou então, a gente se arrepende de alguma coisa do passado, né? Se sente culpado, né? Tipo, eu não devia ter feito isso, eu não devia ser assim, e fica se martelando por causa disso. Você vê Bhava Tanha, a gente não quer ser o que a gente é, né? No nível que causa dukkha, né? Tipo, ou então as culpas budistas, né? Tipo, eu sou um praticante budista, eu não devia ter sentido raiva daquela pessoa, né? Vibhava Tanha. Como que eu fui sentir raiva do instrutor, né? E a pessoa, nossa, sou uma pessoa muito má. E a pessoa fica se culpando, se martelando. Então tudo Vibhava Tanha. Então, e Kama Tanha, aí é desejo para sensoriais, né? Então, por exemplo, quando a mente é distraída por objetos externos na meditação, né? O próprio som da chuva, né? Porque a mente foi para fora. A mente foi para fora, assim,
tem que ter alguma coisa de dentro que puxou ela, que levou a mente para fora. Esse interesse da mente para fora em resumo, é o Kama Tanha, né? Tipo, esse movimento da mente de correr atrás de objetos sensoriais, né? Tipo, sons, imagens, gostos, sensações táteis. Isso é o Kama Tanha, né? Tipo, a mente procurando essas coisas, né? Então, a gente tenta meditar e começa a pensar em sorvete, a gente começa a pensar em Nescau, a gente começa a pensar em chocolate. Quando que eu vou poder comer imagina, o Rariel tá falando aqui ainda, mas eu quero comer o meu miojo, né? Ou então eu quero tomar a minha sopa, né? Então, assim, tudo isso é Kama Tanha, a mente procurando atrás de experiências, né? Projetando experiências pra gente correr atrás, né? Tipo, acorde de manhã, onde que eu vou comer hoje, né? São Paulo tem a gastronomia, que é a grande impureza de São Paulo, né? No Rio de Janeiro é outras coisas. Aqui em São Paulo é a gastronomia, né? Que tem muita variedade, né? Onde que eu vou comer hoje, né? Então, a mente fica projetando, né? Onde que eu vou comer aquilo, né? Nossa, aquele restaurante é muito bom. Aí você sai, fica projetando, correndo atrás dessas coisas, né? Então, em resumo, é mais ou menos isso. Não sei se ajudou a esclarecer, né? E assim, a própria coisa um extremo de Vibhava Tanha, né? São pensamentos de autodestruição, né? Então, assim, para uma pessoa que tem depressão, né? E pensa em tirar a própria vida, né? Isso é Vibhava Tanha, né? É o extremo de Vibhava Tanha, né? A pessoa não quer existir, né? Não quer fugir da situação, né? Então, assim, esse é o exemplo mais extremo do Vibhava Tanha, cara. Então, assim, não sei se ajudou. Sim. Obrigada. Nada. Soraya. Alguém mais? Oi, Rariel, queria agradecer, faz todo sentido aqui para mim, um monte de coisa, então queria agradecer. Nada. José Otávio. Oi, Rariel, boa noite. Eu também gostei bastante, tenho que te agradecer. Hoje foi bem mais interessante a meditação, que eu tossi muito menos e ainda tenho um pouco de muco, né? E aproveitar como você falou ontem, para eu perguntar para o Cassiano, né, como é que foi, que ele teve, parece que gripado recentemente, então, não foi isso? Gostaria de fazer esse bate-bola, se pudesse, por alguns instantes. O Cassiano é o seguinte, meditar... como é que fala, ele estava perguntando sobre como praticar observando a respiração, né, quando tá gripado, né? Então, assim, eu não sou muito como falar disso, que eu uso Putô, né? Então eu fujo da respiração. Agora, como que você fez, né? Por gentileza. Recentemente, né? Tem que desentupir o nariz um pouco, respirar pela boca. Respirar pela boca, né? Eu não tinha pensado nisso. Respirar pela boca. Respirar pelos poros. Pois é, eu fui tentando tudo isso aí, né? Aí a tosse vai lá e... Enfim, mas está valendo. Aí, quando tá difícil, tem que pegar outra coisa, né? Pegar outro objeto. E como é que fala? Não, você vê como que a coisa é curiosa. Né? Eu achava que não tinha problema com incenso, mas só foi ligar esse incenso, minha alergia atacou total. Que fazia tempo que eu não tinha problema com alergia. Fiquei com esse nariz travado aqui com esse incenso, né? Achava que... Incenso é forte, né? Pelo menos quando você está perto, assim. Exatamente. Aí eu começo a entender por que assim, eu cuidei por muito tempo do altar principal do mosteiro, o Atmapjan, né? Tinha uma coisa que, Tarajan não gosta de incenso, né? Porque também o incenso ficava na frente dele, né? Aí quando você começa a chegar aqui na frente, fica na frente do incenso, você começa a entender o porquê, né? A pessoa lá no fundo talvez não se incomode tanto, mas a pessoa que tá aqui na frente, né? Arde o olho, né? Arde o nariz, tosse, né? Assim, meu Deus, desliga isso. O incenso tem o seu dukkha também, né? Então é isso, pessoal. Não vamos enrolar mais do que a gente já está enrolando para variar. Deixa eu ver se no YouTube não tem nenhuma pergunta, comentário aqui que a gente está transmitindo online também. Não, o pessoal só deu boa noite mesmo. Então é isso. Então, deixa eu ver. Tem alguém mandando coisa no chat?
Parar a gravação, bem pensado. Quem falou isso de parar a gravação? ET. O que é ET? Extraterrestre. Oi? Um extraterrestre. Não tá? é extraterrestre. Não, porque Tá aí assim, querendo se iluminar, né? Vai ter. Bacana. alguém entrou na reunião com o codinome ET. Eu não vi isso. Alguém viu isso? Eu vou ter que olhar na gravação, porque como assim? A gente teve invasão aqui na nossa reunião aqui. Anyway, vamos terminar a gravação aqui. Boa noite a todos.